Vamos fazer tipo assim, tipo aqueles canais do YouTube que fala que é a produção. Ô, produção! Produção, pode começar. Produção, Calma, vamos começar assim então. Produção, solta o play. Aí aquela tela preta e branca de começo de vídeo. Ô, produção, crava aí. Tá pegando bem o áudio, produção? Vamos começar assim. Alô, produção. Produção, tá funcionando? Oi. Pegou o áudio? O áudio? Alô? Ai, Gente, tá sabia bom. que um dia meu amigo foi numa festa e ficaram chamando o nome dele todo dia, toda hora o nome dele é Alonso. E daí ficou Alonso, Alonso. Começar? Pode começar a produção? Então bora lá. Ai, desculpa, eu esqueço. Complicado. Espontâneo, Eu sou muito. espontâneo. Gente, eu e meu amigo que ele vai matar. Somos muito espontâneos. Gente, seja bem-vindo ao Crítica Cine, o lugar aqui a gente fala asneira, entendeu? Sobre filmes que a gente... Pode ser que a gente não tenha visto nada, pode ser que a gente tenha visto tudo. Não importa, a gente fala asneira porque a gente não liga mesmo. Então bora lá. A gente vai falar sobre o Sétimo Selo primeiro, lançado em 1957 pelo diretor sueco Ingmar Bergman. Ele é um clássico lá do cinema europeu e também influenciou muito o cinema global, não é mesmo? A gente começa com ele e depois, de uma forma cronológica, a gente também fala sobre os incompreendidos. Mas primeiro vamos fazer uma sinopse dele e falar nossa análise dele, pode ser? Pode falar, Aninha, bora. Ah não, é nossa amiga Yasmin que vai falar. Vamos se confundir. Espontâneo. Vamos lá. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Após 10 anos, um cavalheiro retorna das cruzadas e encontra o país devastado pela peste negra. Sua fé em Deus é sensivelmente abalada enquanto reflete sobre o significado da vida. A morte surge à sua frente querendo levá-lo, pois chegou sua hora. Objetivando ganhar tempo, convida para um jogo de xadrez que decidirá se ele parte para a morte ou não. Tudo depende da sua vitória no jogo, e a morte concorda com o desafio, já que não perde nunca. E aí, o que vocês acharam desse filme? Quem começa falando? Do enredo. Fala aí pra gente um pouco, Léo. Eu vou falar um pouco. Beleza, vamos falar um pouco. Não, eu posso falar do que vocês acharam primeiro. Vocês gostaram ou não? Eu gostei, mas assim, sabe, eu já falei aqui várias vezes que eu não sou muito fã de filme obsoleto desse jeito. Mas até que esse O que seria obsoleto, amiga? preto e branco, sueco. Mas você perdido. sabe que o preto e branco foi escolhido, né? Que nessa Por quê? época já tinha filme colorido. Sério? Sério? Ah, escolheram. Estética. Mesmo? Sim, É de mesmo. 59, 59. É, nos anos Já tinha chegado. 57, mas o Hitchcock já tinha feito filme colorido em 58. E já era, em 1950 já tinha filme colorido. Gente, que Por doido. que você acha que foi escolhido? Mas é por causa da questão do preto e branco. O filme ele fala muito da dialética, tipo assim, olha que palavra bonita, né? Pegou a ref, Matheus. Léo. Que dialética agora fala aí. Mas é a questão do filme, pensa. Porque o filme ele traz o preto e o branco, a vida e a morte, a sombra e a luz. Tanto que quando a morte vai matar, tá? Surge um feixe de luz, assim. É uma questão de contrários. De dialética. Gente, Dialética. Dialética. Mas eu acho que é isso, tem muito a ver com isso. Mas aí, o que mais vocês pegaram ali? Mas você achou chato? Você... Não, eu achei interessantíssimo. Né? eu achei, tipo propósito. assim, o filme foi bem legal em si, só que eu dei uma dormidinha ali no começo. É. Não vou mentir. Porque eu acho que os 30 primeiros minutos é muito confuso. Eu achei, tipo assim. Porque fica trocando nessa parte da morte com as outras pessoas, os atores. E eu fiquei, ué, gente, quem que é esse povo? Principalmente porque eu não consegui entender. São poucas falas, né? Não, nem tanto assim, mas. Mas, tipo assim, é que tava mas eu suave. entendi o que você quis falar. São umas falas meio existenciais, não tem muita Outra conversa. língua é diferente. É, Não, amiga, na verdade é português. Ai, Mas eles também cantam muito. O tempo inteiro aquele carinha fica cantando. Cantando? Fica. Sim, é. E daí eu ficava, será que ele tá cantando ou será que ele tá tentando me comunicar alguma coisa? Mas eu acho que tem uma coisa de comunicação também. Porque tem aquela música que ele canta, que ele fala assim,
que Deus está tão distante, está tão longe e o diabo está aqui por perto. Upp till sitter Herren, han är ganska fjärran. Vänd din broder Satan. Que eu acho que meio que exemplifica aquela coisa do bloco também. Sim. Do A bloco. música tem os... Ela nos É, spoilers, muito ela direta, conta. bem direta. A música conta a história, né? Sim. Inclusive o negócio do bloco, que eu sempre fico me perguntando assim, o nome dele, por que o nome dele é tão grandão e o nome dos outros é pequenininho? Como assim? Porque você reparou? Eu reparei. Porque, ó, tem o Jones, o Joff, a Mia, a Lisa e o Antônio Block. Por que o nome dele é completo? Então, fica me perguntando assim. Fica aí o questionamento. Pesquisem aí na casa de Quem vocês. quiser interpretar. É. Ah, mas eu acho que eu gostei. Eu acho De tudo, eu acho que que no gostei. filme eu tinha umas cenas que eu ficava com muita preguiça. Dava vontade de ficar pulando o tempo todo. Mas é porque não tinha sentido pra mim. Não querendo ser a burra do grupo, mas por causa que, tipo assim, depois que eu vi o filme, eu tive que ver uns 2 vídeos no YouTube explicando sobre, né? E o filme, o vídeo que eu vi, na verdade, falou que a parte que ficava em silêncio seria sobre como o silêncio de Deus pro Antônio Bloch, porque o filme inteiro ele fica, tipo assim, querendo uma resposta de Deus, porque ele fica, né, nesse conflito interno religioso dele, e ele queria saber se Deus tá com ele. Então ele fica, Deus, me dá uma mensagem, e daí fica em silêncio. Só que sim, por ser da geração TikTok, toda hora que ficava em silêncio eu adiantava 2x. Então, depois que eu fui ver que tinha esse significado, eu fiquei, nossa, que profundo, né? Mas, enfim, só isso mesmo. Só um adendo, né? Ah, mas assim... Você achou que ele foi, tipo, muito enrolado em parte de ser chato, meio de ser parado? Isso que pesou pra você? Não, porque eu não achei o filme parado, porque muita coisa acontece. Tipo Aham. assim, fica toda hora acontecendo alguma coisa. Mas é porque às vezes eu achei, tipo assim, muito confuso mesmo. Mas eu acho que é só porque eu realmente tenho um delay, sabe? Na cabeça, mas... Ah, não, pra mim o filme também foi bem confuso. Até precisei de ajuda um pouquinho pra entender. Sim. Mas eu não sei, algumas partes, pra mim, algumas partes ficou meio sem sentido. Aí depois você vai olhar, tem muito sentido pro filme. E eu acho um pouquinho burra a minha pessoa por não entender. Por não pegar essas coisas. Tipo esse negócio da luz, eu não saberia. Mas eu acho que, tipo assim, dá pra você interpretar muita coisa, tipo assim, se você não ficar numa pressão, eu acho. Eu acho que talvez falta, tipo assim, talvez não precisar acertar também, sabe? Sim. Porque, igual quando eu vejo, normalmente o pessoal fala muito de religião. Tipo assim, do filme representar religião. Mas assim, eu acho que é uma discussão tão meio, assim... Que hoje em dia é tão normal essa coisa de religião, de Deus não está comigo, Deus Existe se ou não? silencia. Eu acho que é uma questão muito... Nossa Você é Senhora! muito sem noção, rapaz. Igual eu tava pensando, tipo assim, o negócio da religião, eu acho muito assim, meio batido hoje em dia, né? Porque Eu naquela acho que época... no contexto da época, naquela né? época era uma coisa muito grandiosa, mas hoje em dia já não é uma coisa tão grandiosa assim. E aí eu sempre enxerguei aquele casal, em vez de enxergar ele como uma questão de... Igual tava no roteirinhozinho como amor fati, aquela questão de Nietzsche, eu enxergava mais como uma questão da arte, assim mesmo. Da arte ali no tempo de princípio de Apocalipse, né? Porque tem muita questão religiosa, até mesmo o nome, né? Sétimo selo. De Apocalipse, não sei o que lá, das quantas. Aí eu via mais a questão da arte em si, não tanto a questão da sei lá, dessa ideia de se desprender de Deus, assim. Eu via mais como questão de arte mesmo. O casal, você... desculpa, pode falar. Pode falar. O casal é os atores. Ah, tá. Os atores. O negócio que você tava falando de religião, até o cavaleiro e o amigo deles, eles são um pouco... mesmo que eles estão ali na religião, eles são meio que desapegados também. Mostra isso. Se naquela cena final, spoiler, naquela cena final, quando a morte chega pra eles, que aí o Antônio Bloch ele tá orando, aí o outro cavaleiro fala assim, não adianta de nada, ninguém vai te escutar. Ropar vi till dig, Herre. O Gud, ha förbarmande med oss. För vi är små och rädda och utan vetskap. I det mörker där du påstår att du vistas, där vi alla förmodligen vistas, i det mörkret finner du ingen som lyssnar till din... E aí eu acho que tem umas Mas eu pegadas achei assim. legal essa parte, porque tipo, o filme mostra que ele às vezes estava ali falando com Deus, mas só mostra no momento que ele mais necessitava. Porque quando ele tava, tipo, não precisava, ou outra pessoa precisava, ele tava nem aí, na minha opinião. Aí eu fiquei, tipo, ele olha também só na hora que ele precisa, na hora dos desesperos pra ele.
E o amigo dele mesmo só ignorava a religião mesmo. Entendi. Parecia. Não apareceu a relação do amigo com a religião. Sim. Hora nenhuma. Então, acho que faltou isso aí. O amigo, você fala, o outro... O outro cavaleiro. O outro cara. Ah, tá. Entendi. Mas eu acho que, tipo assim, o filme ele é um grande mensagem de esperança, né, pra época. Porque tá ali naquela coisa da peste negra, daí eles falam até do mundo acabar. Sim. E aí eu acho que como o contexto que o filme foi lançado, que é pós-guerra, eu acho, né? 57 é pós-guerra, não é isso? Ou sou nada a ver? Nada a ver. Não, tudo a ver, eu acho. Tudo a ver. Foi em 49 que acabou? Foi por aí? Foi. Foi por aí, né? Foi, Exatamente, foi por aí. Então tinha uma coisa de pós-guerra ali, de uma destruição mesmo. Aí eu acho que, tipo, talvez, igual quando ele retrata aquela coisa da peste negra, tem uma forma, tipo assim, de tranquilizar o povo, né? Porque coisas horríveis já aconteceram na Terra. E a gente continuou, né? A sociedade continuou. Sim, a gente ainda Então, tá aí. é uma questão até de esperança, né? Infelizmente a gente ainda tá aí. Talvez também pelo fato dele pedir pra morte esperar e ele teve a esperança de que ele ia realmente ganhar. É. Então, Eu acho também interessante que essa parte, quando ele pediu pra esperar a morte adiantar, eu não sei se é certo, mas na minha cabeça ficou que no início do filme ele queria ver a esposa dele, que no final mostra a esposa dele. É. E quando ele viu, ficou um tempinho com ela, ele morreu. Então, tipo, pra mim passa que no filme ele ficou na espera de ficar com ela. Uhum. Então não era pra jogar só pra viver, era pra ver ela também pela última vez. Não sei se isso é da minha cabeça, se é alguma coisa, mas ficou com isso. Não, mas faz faz sentido, sentido. acho legal. Então, gente, quando vocês encontraram a morte, vocês vão pedir pra poder jogar com ela? eu não sei jogar xadrez. Eu vou pedir pra jogar talvez. a dama, né? Jogar truco, talvez. Truco, talvez. Jogar Among Us. Será que ele sabe jogar Dress Impress? Da música do karaokê. Eu do karaokê ele não sabe. Vai ter que ser, né, morte? Marretão. Quando ela chegar, Se fica adaptar à avisada. atualidade. Que isso? Mas então, alguém tem uma coisa pra falar ou a gente pode partir pros incompreendidos? Acho que pode ir. Então, quem que vai ler? Pode ler aí a sinopse. Para o jovem parisiense Antônio Doinel, a vida não passa de uma complicação atrás da outra. Cercado por adultos sem consideração, incluindo seus pais que não prestam atenção nele, Antônio passa seus dias com seu melhor amigo, René, fazendo planos arriscados para melhorar a vida. Quando um de seus esquemas dá errado, Antônio acaba tendo problemas com a lei e vai ter que enfrentar as autoridades que não simpatizam com ele. Esse filme é muito legal, gente. Esse eu gostei muito. Vocês preferiam esse do que o outro? Do que o outro, sim. É que eu acho que é um filme que ele tem muitas camadas, assim. Eu acho que dentre elas, a mais visível é essa questão dos sentimentos e dos desejos reprimidos, né? Que se dão muito pela criação, por essa negligência dos pais. A mãe tá sempre fora, o pai trabalhando. E aí a rotina é muito automática. Então, não tem muita atenção, não tem muito zelo, muito cuidado. E isso, de certa forma, desencadeia um tipo de bloqueio no cérebro dele. Tanto é que ele tem dificuldade de aprendizado, ele tem dificuldade em se expressar, né, em fazer coisas que ele gosta. Então, acaba que ele também não recebe incentivo dos pais, da escola, de estudar, de fazer o que uma criança deveria fazer, de brincar. Então, acaba que ele vai nesse caminho da indisciplina, né, de fugir, de encontrar algum tipo de refúgio que consiga um caminho de conseguir se expressar, né, que é uma limitação da criação, eu acho. Sim. Eu até achei que ele tinha meio TDAH, você reparou? Eu também. Mas eu achei. ele não sossega, tadinho. Mas, tipo assim, eu não acho que ele não fez nada demais. Assim, no filme ele não fez nada Não, demais. nada, Assim, tudo bem que ele escreveu na parede. Mas, da escola, mas é uma coisa, tipo assim, nossa, Coisa que não fez criança nada. normalmente faz. Então, Nossa. eu acho que o professor dele, que é muito amargurado, Bravo! Nous avons un nouveau juvénal dans la classe. Gente, Nossa, aquele me lembra os não- professores aí. como é que Ganhei o questionamento. Mas assim, eu acho que tem essa questão das instituições, né, da escola e do governo, quando ele é preso, que não se preocupa em poder, na educação, no aprendizado, mas sim punir
Então, levando em conta de que é só uma criança, de que ainda, não só por ele ainda tá numa fase de aprendizado, de desenvolvimento, mas pelas limitações dentro de casa, né? Então, acaba que é uma negligência do meio social mesmo. Sim. Né? Acaba que todos os adultos da vida dele sempre tratam, tipo assim, ele Com de uma muito maneira... descaso. Sim, negligenciar ele demais. Eu fiquei com muita dó dele. Eu queria pegar ele num potinho e jogar pra longe de todos os adultos do mundo. Fiquei muito mal mesmo. Mas vocês pesquisaram que ele é um filme biográfico, né? Sério? Do diretor. Aham. É a própria história do diretor. E aí, tanto que sempre, quando eu assisti, eu percebi que talvez ele também falava um pouco sobre aquele movimento que ele cria, né? Porque o Truffaut, ele inicia um movimento no cinema, um dos mais importantes, que seria a Nova Onda, né? Que seria, ou então em francês, que eu falo muito bem, Nouvelle Vague. E aí seria tipo uma espécie... Gostaram? E também, mas é muito influenciado... Ele é muito influenciado pelo próprio Bergman, porque quando vocês percebem que o Bergman, que vocês falaram que ele... O filme às vezes ele é muito cortado, do Neida, assim, ele corta uma cena ou outra. E aí os pessoal da Nova Onda, que começa lá na França, eles pegam muito dessa questão da... Eles se... Como eu posso dizer? Porque antes o filme ele tinha uma estrutura muito rigorosa, né? E aí quando o Ingmar Bergman ele consegue meio que se desprender dessa ideia, acaba que os próprios franceses, quando eles iniciam esse movimento, Nova Onda, eles pegam esse ideal de desprender da estrutura que o filme tem. Por isso que, às vezes, nesse filme ele era muito cortado também. E a próprio movimento da Nova Onda, quando o Truffaut ele meio que inaugura com Os Incompreendidos, ele traz muito disso, de se desprender, tanto que tem alguns filmes depois, não sei se é do Truffaut, é de um outro diretor, mas que ele também é muito forte nesse movimento. Que, por exemplo, os personagens, eles falam com o público, eles olham pra câmera e conversam com a câmera. Então tem muito essa questão. E aí, quando eu vi o filme, eu imaginei que talvez também, por ser o Truffaut, a própria biografia do diretor, e o diretor está tão ligado a esse movimento, é também uma espécie de metáfora para o nascimento do movimento. Porque quando o personagem, o Antônio, é Antônio o nome do personagem? Antônio. Quando o Antônio, ele meio que é... Como posso dizer? Ele é visto como diferente pelas instituições, pelo pensamento tradicional. E aí ele parte para a criminalidade e depois ele tenta ser observado. O pessoal tenta observar ele e entender o comportamento dele. E aí ele meio que foge, né, do... Spoiler. Ele foge do observatório. E aí eu imaginei que seria até uma questão de retratar o movimento Nova Onda. Que é quando ele tenta ser entendido pelo povo, mas ele foge daquilo tudo, entende? Ele é o pensamento tradicional do cinema, da arte. Ele é... Peraí, produção. Ele é... O pensamento tradicional da arte, do cinema, ele tenta moldar essa estrutura e quando a Nova Onda chega e consegue quebrar tudo isso, ele tenta ser entendido esse movimento, mas ninguém consegue realmente entender essas questões, porque ninguém consegue entender a motivação da arte. E aí eu acho que tem essa questão também da metáfora da biografia, não só do Truffaut, mas do próprio movimento da Nova Onda. Sim. Nada a ver. Tudo a ver. E aí fica uma aula, né, de cinema pra vocês. Como... E tanto que... Não, agora eu vou falar disso. Porque tanto que o... Porque a questão do mar como liberdade, quando ele foge pro mar como liberdade... é também usado em Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porque o Manuel, ele foge do Curisco, que quando o Antônio das Mortes vai matar o Curisco, o Manuel foge com a esposa dele dele cai no meio do sertão, ele tá correndo pelo sertão, corre pelo sertão, e aí tem uma montagem, corta a cena e aparece a cena do mar. Eu lembro que uma vez eu li que ele quis dizer, não que ele quis dizer, mas que interpreta-se assim, que é como se o sertanejo, ou o brasileiro mesmo, por geral, só conseguiria alcançar a liberdade por meio... ou só, né, no caso seria só no cinema. Mas como uma interpretação um pouco mais esperançosa minha, imagino que o brasileiro, ou então o sertanejo, ele só conseguiria alcançar a liberdade por meio da arte, e não só na arte, entendeu? Sim. Do Neida pensei nisso. Do Neida nada, tava no Mas essa questão do mar, realmente, assim, eu interpretei dessa forma, como se fosse uma metáfora para uma liberdade que ele busca.
Mas nessa cena a gente vê que termina com o rosto dele travado, assim, né? E aí eu interpreto como se fosse uma forma de um equilíbrio, né? De que ele busca essa liberdade por meio do mar, mas ele ainda tem essa repressão interna no subconsciente, no sentido dessa dificuldade de se expressar. E é representado por meio disso, dessa paralisia, assim, como se ele ainda tivesse dificuldade do que fazer, de como se expressar, enfim, aborda a questão do aprendizado também. Mas eu acho que é muito isso. Eu tinha falado até com o Léo que é um filme que hoje a gente tem infinitos filmes assim, que abordam o consciente, né? O consciente, a dificuldade das pessoas, não só pessoas socialmente reprimidas, assim, mas pessoas normais, as dificuldades dela e diversos problemas em casa, na família, na escola. Mas foi o primeiro filme que abordou isso, então foi revolucionário pra época, né? E não só o tema também, mas a forma de gravar, porque eles gravam nas ruas mesmo. Não é estúdio, é realmente na rua que eles gravam. Não era uma prática comum, não. Uhum. E, se eu não me engano, mas o que tinha de diferente? Não, acho que era mais isso mesmo, que por questão de ser na rua. E aí não tinha um estúdio mesmo pra isso. Porque era muito famoso, né, usar estúdios e tudo mais, né? Sim. Até hoje, né, que hoje em dia, então, tudo tela verde. Nossa, realmente. Hoje em dia tudo verde. E ainda vão piorando as coisas, né? Mas vão ficando com preguiça. Gente, igual aquelas novelas da Globo, da SBT, que tem uma cidade inteira cinematográfica. Nossa, sim. E uma cidade lá e fora. destrói a cidade depois pra fazer outra coisa. Nossa, assim. eu acho nada a ver. De outra pauta, né? Mas Acho nada a ver. Não, mas já entrando nisso. Vamos aprofundar. Finge que não tem 20 minutos. Análise dos filósofos. Não estamos fazendo isso. Então, acho que tá tudo bem. Falou de Gente, vocês perceberam que o sétimo selo tem muito a ver com Nietzsche? E que o psicopata tem muito a ver com Freud? Fica aí. E não, E vamos fazer um agradinho pro Matheus. Porque tem esse sociólogo que ele vai falar ainda, mas que eu conheço por causa da minha mãe, né? Que ela é pedagoga, né? Que eu já falo isso 1 milhão de vezes. E que eu fiz porque eu fiz a pós-graduação dela. Eu acho que é uma coisa que eu falo toda hora. Mas aí que eu descobri esse carinha que ele vai falar ainda, que é um sociólogo do Bourdieu, que ele fala que só a escola não é instrumento de transformação, que a escola precisa levar em consideração um contexto que o aluno surge, entendeu? Porque senão ela se forma só uma ferramenta de ideologia burguesa, eu falo. Então, você tá agradado, Matheus? É isso Tá aí. feliz? Gostou? Gostaram da nossa crítica, gente? A gente falou asneira ou falou... Ou que palavra que rima com asneira? Gostoseira. Falando asneira ou gostoseira? Fica aí. Questionar. E aí, vamos fazer uma nota? A gente vamos dar uma nota? Tipo assim, cada um dá uma nota pra um filme e a gente faz a média? Tá. Pro sétimo selo, então. Que nota você dá, Yasmin? Não, nem que nota você dá, né, Júlia? Sétimo selo, acho que eu vou dar... Até 5 estrelas. Você é 5? É. Acho que uns 4. 4? É. Olha, eu lembro que no meu Letterboxd tava 5. Eu vou continuar com 5. Talvez... Vou continuar com 5 pra aparecer, né? Eu dei 4 no Letterboxd, eu vou ter que manter também. Senão vai ficar hipócrita. Fica feio. E aí, Yasmin? Quando eu assistir, eu falo. 4,5. 4,5. Mas, assim, enfim, incompreendido. Os incompreendidos, eu dou... Enfim, pelo contexto da época e pelo que aborda no filme em si e por ser muito ligado a inconsciente, subconsciente, eu gosto muito. Então eu dou um 4,5 também, mas esse com credibilidade, porque eu vi. Você, Aninha? Eu vou dar 5, gente, porque eu fiquei muito tocada com o Antoninho. Eu fiquei muito triste. Quando Gente, dá uma apareceu dó. aquela cena dele chorando Não, assim, na e a viatura. mãe dele, eu queria falar disso. Eu queria pegar a mãe dele que essa no tapa. cachorra só sim. começou a tratar ele bem quando ele descobriu que ela tava
dele, Sim! outro. Ela é uma cachorra. Ai. Isso, e depois que ele fugiu de casa primeiro, detalhe. e daí o pai jogou na cara, né? Que era por causa Isso dela. que eu fico pensando. Que, tipo assim, que o pai dele, ele era, assim, o mais próximo dele, o que mais chegava perto de um apoio, um afeto paterno, assim. E aí, ele perde isso também. Sim. Depois, com o tempo. Porque o pai desiste dele. E ele, Mas você sabe que não é pai, né? É padrasto. padrasto. É, ele sim, adotou. porque ele Mas é na questão registrou só o nome. desse carinho dele ter mudado. E mesmo sabendo que o menino tinha dificuldade na escola e que o menino tinha dificuldade com a mãe dele, que isso deixava ele meio assim, mesmo assim, ele não buscou ver o lado do menino depois, mas que independente da merda que ele tenha feito, eu acho que faltou este... Não, e quando ele começa a ler o Balzac, ou é Balzac? Balzac, eu acho. Aham. Que assim, a gente tem uma vela pro Balzac e a... Aí ele escreve um texto inspirado no Balzac, e aí o professor fala que ele copiou. Gente, coitado! Tadinho, ele tem memória fotográfica. E daí o amigo dele falou assim, professor, ele não copiou, tava do tava lado do dele e o lado menino dele. ainda foi suspenso junto. Gente, e esse é um gente. amigo, né? O menino foi visitar Ele ele é. lá na cadeia dos jovens. Aham, e não deixaram ele entrar. Não deixaram ele entrar. Gente, que coisa Entendeu? horrível. Você sabe, gente, eu acho que se fosse um filme atual, essas crianças iam, na verdade, ser Estaria namoradas. tudo no... Eu achei que você ia falar que eles estariam no raio de sol. Raio de luz? Pode ser também, faz sentido. Vale. Cada um com sua Gente, será que interpretação. Chiquititas não é uma... Chiquititas Uma não é alusão. uma... É, será que não é tipo um remake? Um final feliz. Spin-off, né? É, tipo um moço que poderia ser muito bem o Antônio. Antônio. E o René é a Millie. A gente tá dando notas, né? Esqueceu. Dá sua nota aí. Eu vou dar 4,5. Pode Eu falar. dou 4 também, mesmo Então- não tendo assistido muito. Depois que eu e a Nandina assistiu os outros, a gente A gente faz volta aqui e outra fala. análise. Faz outro- Agora deixa aí nos comentários qual outro filme você quer que a gente resenhe, que a gente fala asneira ou as E gostoseiras. só pode ser filme preto e branco, porque senão o Matheus não deixa. E o Léo não vê. Ou cult, filme cult, de drags, que ele gosta. Realmente. Então deixa aí, gente. Um beijo quente. Quem que vai? É um beijo na sua bunda, não? Um beijo E na até bunda até segunda. segunda.